Olá a todos! Dando continuidade à aula anterior, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do mundo antigo medieval, mais especificamente sobre a queda do Império Romano do Ocidente e como a partir dessa queda, desse momento de crise do Império Romano, a gente tem a fundação, um início de uma nova estruturação de mundo, de uma nova estruturação social, econômica e política, que é o que a gente vai chamar de sociedade medieval, dando início a um período conhecido como Idade Média. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre como o Império Romano se estruturou. Então, a gente conversou sobre o fato de que essa civilização ela surge em Roma, na Itália, então inicialmente como uma cidade bem pequena, e ao longo do período de república, essa população que habitava esse território, ela começa a se expandir em territórios da Europa, em territórios da África, em territórios da Ásia. E no Império, que é o período, né, que a gente chama de Império, a gente tem uma consolidação dessas conquistas e a gente tem mesmo a estruturação de um território muito extenso que é dominado pelos romanos. Então, esse mapa que eu trouxe para vocês, ele é um mapa do período que a gente chama de Alto Império Romano, que é de 27 a.C. a 285 depois de Cristo. Então, a gente está falando de um período muito extenso. Isso é importante para a gente pensar que esses vastos domínios, eles não foram formados ou não foram conquistados de um momento para outro. Então, a gente tem décadas de conquistas, de lutas, para que os romanos de fato se tornem um grande império e dominem toda a parte da Europa, uma grande parte da Ásia e África. E é por isso que a história do Império Romano, e inclusive a queda do Império Romano, nesses termos, é super importante para a história da humanidade, porque eles acabaram dominando uma parte considerável das civilizações que habitavam aquele território. Então, egípcios, fenícios, hebreus, todos foram em algum momento, gregos, todos em algum momento passaram pelo domínio romano ou por relações muito estreitas com esse império. E é importante a gente retomar algumas coisas sobre essa questão de domínio e de expansão, Como assim um império ou uma civilização, ele do nada começa a se expandir, a fazer novas conquistas, Isso não era digamos assim, uma prática cultural dos romanos, Então não era porque eles eram povos guerreiros, como alguns outros que a gente vai estudar ou chegou a estudar, em que a guerra fazia parte daquele cotidiano, Não era bem esse o caso, Inicialmente os romanos eles se defendiam de outras invasões. Eles estavam localizados inicialmente no território super privilegiado, principalmente para relações comerciais, que é a Península Itálica. Mas ao longo do tempo, a guerra ela se tornou uma forma dos cidadãos, dos indivíduos que habitavam aquele domínio, então dos cidadãos romanos, eles passarem a ter mais prestígio e uma forma também daquela própria civilização de Roma ganhar mais prestígio e acumular mais poder. Então, ao longo do tempo, as guerras significavam obtenção de terras e riquezas. As terras que eram conquistadas, elas passavam automaticamente a ser terras de Roma, eram as chamadas terras públicas. Elas eram incorporadas para o engrandecimento de Roma, para o fortalecimento daquela civilização. E apesar de receber esse nome terras públicas, o cuidado dessa terra, a administração dessa terra, ela ficava em cargos de particulares. Então, generais, soldados recebiam essas terras públicas, o direito de administrar essas terras públicas, mas que na verdade eram terras que eram incorporadas para o engrandecimento dessa civilização, desse império. E um outro aspecto que vai ser importante, as conquistas elas representavam um controle maior de rotas comerciais. Então é importante a gente pensar que essas civilizações da antiguidade, elas tinham em geral, um foco da economia na agricultura e nas relações comerciais. Então, aquelas civilizações que estão estruturadas perto de grandes rios, como os egípcios, os povos da Mesopotâmia, eles têm um foco muito grande no desenvolvimento da agricultura e na medida em que aquela produção agrícola ela é excedente, eles acabavam comercializando com outros povos essa produção excedente. Os romanos, eles vão trabalhar bastante com comércio
E para eles, né, dominar outros territórios era sim expandir suas relações comerciais, era garantir também o abastecimento para si de alguns produtos. A exemplo do trigo, né? Então, o Egito era uma região que produzia muito trigo, que comercializava esse trigo que era excedente. E a gente tem dentro do período imperial romano o domínio sobre o Egito, um domínio que vai ser basicamente para você ter o controle sobre esse excedente do trigo que era produzido e que pudesse abastecer Roma. Então, uma das causas da expansão romana para outros territórios era conseguir controle de rotas comerciais, principalmente o controle do mar Mediterrâneo, que era por onde muitas das relações comerciais aconteciam ali. Tá? Então, foi por esses motivos que os romanos começaram esse movimento de expansão até se tornar, né, esse território, ter o domínio desse território gigantesco. E a gente já viu na aula passada que, como consequência, a gente vai ter um enriquecimento do Estado, que passa a ter bens e terras, a ascensão dos militares, que passam a ter poder político e passam a disputar entre si pelo poder político. Então, os grandes generais passam a disputar ali para ver quem vai ser o imperador e quem vai concentrar o poder em suas mãos. A gente vai ter um aumento do escravismo. Então, os povos, quando eles eram conquistados pelo Império Romano, muitos deles eles eram escravizados. É claro que ao longo do tempo o que começou a acontecer é que essas pessoas escravizadas elas começaram a ganhar direitos de cidadania na medida em que as relações eram amistosas, né? Então, quando havia uma conquista, mas aquele povo que foi conquistado estabelecia alguma relação de paz, de troca, eles acabavam ganhando direito à cidadania. Mas outros não. Então, a gente tem uma expansão aí do escravismo que sustenta as atividades econômicas do Império Romano. A gente tem concentração de terras, vimos que essa concentração de terras na mão dos generais e dos patrícios gera conflitos sociais, vimos que alguns governantes vão tentar solucionar isso por meio da reforma agrária, mas que não vai dar certo. Mas a gente tem aí uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas e um empobrecimento dos camponeses, né? E essa situação de consequência ela realmente se mantém, mesmo em períodos posteriores, quando a gente não tem tanta expansão, tantas guerras, que é o período que a gente chama de paz romana, mas essa situação de ascensão dos militares, do escravismo, da concentração de terras, se mantém como uma consequência de um longo período de expansão. Todo esse contexto de expansão do Império Romano, então, leva a consequências que, na medida dos séculos, vão se agravando, gerando de fato uma crise no século III. Essa crise ela tem causas internas e externas. Então, dividir essa em duas partes. Internamente, o que a gente vai ter? Um império extenso, muito grande, exige altos gastos com a administração pública. Então, a gente precisava-se, né, dentro dessa extensão, de pagamento de funcionários para cuidar das cidades, manter as estradas, os diques, todas as construções públicas que eram feitas, manter, né, a qualidade dessas construções. E era preciso pagar bons salários aos soldados para que eles protegessem as fronteiras. A gente está falando de um contexto na antiguidade em que as lutas entre os povos, as invasões, as guerras eram uma constante. Então não bastava apenas você conquistar uma vez, era preciso manter a conquista. E essa manutenção era feita por uma boa administração pública e pelo pagamento de bons salários aos soldados que ficavam ali nas fronteiras. Isso gerava gastos enormes a Roma, que acabava concentrando isso, e alguns governantes, para tentar solucionar esses altos gastos, viam na desvalorização da moeda uma saída. Só que ao desvalorizarem a moeda, como isso acontecia, né? Então você não tinha cédulas de papel, eram moedas mesmo, e a desvalorização acontecia pela diminuição da prata ou do ouro que continha naquela moeda. Né? Então mantinha-se um determinado valor, mas né, a numeração ou o formato, mas a quantidade de minério que tinha dentro daquela moeda, ela diminuía. Mas na medida que essa moeda ela era desvalorizada, o que acontecia logo em seguida era os preços aumentarem absurdamente, principalmente preços de produtos alimentícios, o que a gente chama de inflação. Então, na medida que os governos buscavam solucionar os altos gastos da administração, desvalorizando a moeda, né, o que geraria uma diminuição dos salários, acarretava também na alta do preço dos produtos. Então, causava toda uma situação
de crise mesmo econômica, de pessoas com salários mais baixos e tendo que pagar altos preços nos produtos alimentícios. Essa situação, no século III, a gente tem uma situação de seca na Europa, que vai gerar baixa produtividade de alimentos. Então, com pouca oferta de alimentos, o que você tem? Produtos mais caros no mercado. Isso vai gerar uma série de movimentos sociais, a população, principalmente de baixa renda, vai se mostrar insatisfeita com essa situação, e uma série de movimentos sociais vão surgir ali, contestando o governo romano e aquela situação. Junto a isso, a gente vai ter um contexto de crise do escravismo. Isso é uma das bases da crise do Império Romano. Na medida que o Império ele foi se expandindo, os povos dominados, eles acabavam se tornando escravos, eram escravizados. Então, uma coisa para a gente pensar, né? Essa escravidão no Império Romano, totalmente diferente da escravidão que a gente vai ter no Brasil colônia, por exemplo. Enquanto no Brasil colônia, por exemplo, se eu comprasse um escravo dentro desse Brasil colônia, o filho desse escravo, na medida que ele reproduzisse, aquele filho se tornava automaticamente escravo. Dentro do Império Romano, a gente não tem isso. Então, o que acontecia? Não tinha uma reprodução automática dessa mão de obra escravizada, né? O que você tinha? Quem era o escravo? Aquele que perdeu uma batalha, que era preso, ou aquele que se tornou escravo por dívida. Então, estava devendo uma pessoa de classe social diferente, acabava se tornando escravo, ou alguém da sua família era tomado como escravo para pagamento dessa dívida. E na medida que a dívida pagava, aquela pessoa era liberada. Então, o que acontece? Você não tem uma alta reprodução. Então, como os romanos conseguiam escravos? Conquistando. Quanto mais povos eles conquistavam, mais escravos eles tinham. Só que acontece que quando a gente tem um período do século III, a gente tem uma estabilidade dessas conquistas, né? Essas conquistas deixam de acontecer. Então a gente viu que teve um período anterior chamado de Paz Romana, que quando você tem uma estabilidade, uma diminuição dessas conquistas, também muito ligadas ao fato de que você não tem tantos soldados para continuarem guerreando e ampliando esse território. É muito difícil manter um território cada vez maior. Então essas conquistas elas se estabilizam. E se você não tem novas conquistas, não tem novos povos dominados e você tem poucos escravos. Na medida que os escravos vão morrendo, você não tem outros que vão substituindo aquele antigo. Então, um elemento que era base de sustentação da economia romana, afinal, eram os escravos que trabalhavam na produção agrícola, principalmente, além do comércio também, mas basicamente na produção agrícola, você vai ter uma diminuição desses escravos. Então, você tem aí a base de sustentação da economia totalmente abalada. Tá? Vai ter um outro aspecto também que vai levar a essa crise do escravismo, mas eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Então, esse é um elemento central. Então, sem escravos para sustentar a economia, era muito difícil você ter alimentos a baixo custo sendo vendidos, você ter uma contenção da população que se revoltava pela falta de alimentos. Então, esse é um elemento central. Além dessas questões, a gente tem um descontrole político-militar, corrupção administrativa, e a gente viu uma série de conflitos entre os militares disputando aí o poder. Se dentro do poder imperial em Roma a gente teve uma certa estabilidade, esses conflitos foram diminuindo ao longo do tempo e o poder se concentrou na mão de um, nas localidades o poder dos generais era cada vez maior e a disputa entre esses generais para poder tomar algum cargo importante dentro dessa administração local se mantinha, os conflitos continuavam e isso gerava toda uma instabilidade de governo e de administração para aquele território que era enorme. Um outro aspecto que é importante é o papel do cristianismo dentro dessa crise do Império Romano. Então a gente falou que o Império Romano se estruturou a partir da conquista de vários territórios e em um determinado momento a gente tem a conquista do território que hoje a gente chama de Palestina, Israel-Palestina. Nesse território a gente teve uma ocupação dos hebreus, a ocupação anterior, e em determinado momento o Império Romano domina esse território, que era um território muito bom para produção agrícola e de pastoreio, e é um território também bem interessante para se realizar a comercialização com o território da Ásia. Digamos que assim como o território que a gente tinha ali os fenícios anteriormente, o território dos fenícios e o que a gente tem como Palestina é uma ponta de entrada, né, um intercâmbio ali entre a Europa e a Ásia. Então era um território extremamente vantajoso e que vai ser dominado pelos romanos.
durante um longo período. Né? E dentro desse período romano, de domínio romano, dentro desse território da Palestina, a gente tem o nascimento de Jesus Cristo. E, ao contrário de outras regiões que foram dominadas, qual que é o diferencial, tanto dos hebreus quanto do nascimento de Jesus Cristo ali? Os hebreus eles já tinham uma questão de ser uma religião monoteísta, então eles acreditavam em um único Deus. Isso era um diferencial ali dentro daqueles povos da antiguidade. E por que isso poderia gerar uma crise ou um conflito ali no Império Romano? Então, lembrando que os romanos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Em geral, deuses relacionados a aspectos da natureza ou deuses relacionados a aspectos da humanidade. Então, a gente tem deusa do amor, deusa da fertilidade, deus da guerra e uma série de outros deuses. E na medida que os romanos iam dominando mais povos, e esses povos eram politeístas, o que acontecia era os romanos incorporarem aquela divindade. Então, não havia um conflito entre religiões. Então, como os romanos eram politeístas, tem um outro deus egípcio ali, põe ele aqui no meio da gente também. Então, as crenças, elas cada vez, essa religião romana, ela incorporava uma série de divindades de outros povos dominados que eram politeístas. Por isso, por exemplo, que a gente tem deuses gregos e romanos muito similares. Por quê? Porque a gente teve uma incorporação desses deuses gregos na medida em que a Hélade foi conquistada pelos romanos. Qual é o conflito quando a gente chega nos hebreus? Os hebreus não aceitam que aquele deus seja incorporado àquele grupo de vários deuses. Porque para os hebreus não existem aqueles vários deuses, só existe um. Então gera-se um conflito aí entre a religiosidade dos romanos e a religiosidade dos hebreus. Quando a gente tem Jesus Cristo surgindo, a gente tem aí um outro grande conflito. Além do monoteísmo, a gente tem aí uma pessoa que prega igualdade perante Deus. Então, a questão das diferenças entre os indivíduos, ela é suprimida. Então, a gente tem uma contestação dessa divisão de classes e de privilégios. Você tem uma pessoa que contraria a escravidão, então que vai afirmar que, né, como não existe diferenças entre as pessoas, não faz o menor sentido uma ser escravizada. É uma proposta, né, o cristianismo, que vai surgir a partir de Jesus Cristo, é uma proposta antimilitar. Então vai falar sobre paz, vai falar sobre a conciliação entre as pessoas. Então, o cristianismo, né, que se estrutura ali, que a partir dali dessa região da Palestina vai se expandir, ela é uma religião que contraria princípios básicos do Império Romano. Contraria a religião politeísta, contraria o sistema escravista, que era fundamental ao funcionamento econômico romano, e contraria a expansão militar. E esse cristianismo, ele acaba sendo um elemento fundamental na crise, porque na medida em que ele vai contestando esses princípios romanos, algumas pessoas começam a aderir a esse cristianismo e a fazer a autocrítica dentro do Império Romano. Tu lembra que eu falei da crise do escravismo? Isso vai acontecer com muitos senhores de escravo, que se convertem ao cristianismo a partir do contato com ele e passam a rever as suas práticas e liberarem seus escravos. Então, você tem uma crítica dentro do Império Romano com relação à manutenção da escravidão. Você começa a ter uma crítica de soldados que se convertem ao cristianismo. Então uma crítica desses soldados, que são os primeiros a terem contato, né, com o monoteísmo e com o cristianismo, na medida em que eles conquistam a Palestina e passam a viver lá. E na medida em que esses soldados passam a fazer essa crítica, você tem uma crise militar acontecendo ali. Um caso bíblico aí é Paulo, né? E tantos outros discípulos de Jesus Cristo, ou do cristianismo depois, né? Às vezes não tiveram contato com Cristo, mas vieram depois, passam a questionar a vida militar, ao modo como essas expansões aconteciam, justamente pelo contato com esses novos princípios religiosos, princípios morais também. Um outro aspecto que é importante, o cristianismo ele contestava também o poder do imperador. O imperador romano ele era visto quase como um deus. Inclusive tinha até cultos destinados ao imperador. E no caso do cristianismo, a gente tem claro essa ideia de que há uma divisão, há uma diferença entre Deus
e seres humanos. Seres humanos não são deuses. Seres humanos não estão próximos a essa questão de divindade, né? Ao contrário do que propunha a crença e os princípios religiosos romanos. Então, na medida em que o cristianismo ganha espaço, a gente tem uma contestação, sim, não só da religião, dos princípios morais, do escravismo, da vida militar, mas uma contestação do próprio poder do imperador, que deixa de ser visto, né, como um representante, um deus na Terra, e passa a ser visto como um ser humano comum. Para vocês terem uma ideia, a inserção do cristianismo dentro do Império Romano foi extremamente complicada. Os cristãos foram perseguidos durante anos e anos, né, justamente por essas contestações. E eles começam a ter a possibilidade de expressar livremente sua religião apenas em 313 d.C., com o Edito de Milão, que dá a liberdade de culto a eles. E em 380 d.C., a gente tem um imperador romano que se converte ao cristianismo e que torna o cristianismo a religião oficial daquele império, substituindo aquele politeísmo. Mas o que cabe a nós aqui nesse momento é entender que, além de todas aquelas situações internas de alto custo de manutenção do império, de crise do escravismo, de crise alimentista, de inflação, você tem todo um contexto de contestação de princípios morais, religiosos, que fundamentavam aquela sociedade. E o cristianismo tem um importante papel nisso, contestando politeísmo, contestando expansão militar, contestando escravismo e o poder do imperador. Além dessas questões internas, então pensa bem, você tem um império enorme que está em uma ebulição, você tem crise alimentícia, crise política, crise de princípios religiosos e morais, e ao mesmo tempo você tem questões externas acontecendo. A partir do século III, a gente tem o auge do que a gente chama de migrações e invasões acontecendo no Império Romano. Na parte do Oriente, a gente tem os partas, que são descendentes dos persas, tentando invadir o Império Romano. A gente vai ter pelo lado do Ocidente, que é o que mais marca a ruptura do Império Romano, que são a invasão dos povos que a gente chama de germanos, germânicos ou povos bárbaros, pejorativamente, né, chamados. Então a gente vai ter ainda uma ebulição interna e ao mesmo tempo essas invasões aconteceram ao mesmo tempo. Então, digamos que o Império Romano estava assim numa situação insustentável de crise interna e de crise externa. Um aspecto importante da gente pensar nessas questões externas, essas invasões, que essas invasões elas geram medo. A população começou a ter medo, porque as invasões estavam acontecendo o tempo inteiro, né? Em alguns momentos elas eram mais migrações em massa, de caráter mais pacífico do que invasões. Mas as invasões que aconteciam geravam medo na população e essa população começou a fugir das cidades e ir em direção ao campo, buscando alguma forma de segurança, né? Um dos elementos dessa crise do século III está relacionado a essa questão de uma intensa ruralização do Império Romano, com pessoas migrando para essas áreas rurais e passando a trabalhar em propriedades que eram concentradas, lembra da concentração de terra na mão de poucos. Mas essas pessoas que passam a migrar, elas não são escravizadas, passam a trabalhar no sistema de colonato. Então, elas trabalham na terra de pessoas que concentram essas terras, né, em troca de uma moradia, em troca de alimentos e etc. Tá? Mas um fator externo que vem aí abalar esse Império Romano, tudo junto e misturado, são migrações e invasões em massa. Trouxe um mapa para a gente ver, só para vocês terem uma ideia do que foram essas invasões e migrações dos povos germânicos, né? Então, a gente tem aqui em rosa e em verde o que é o Império Romano. E todas essas setas são invasões dos povos chamados de germanos, que são povos que viviam nessa parte da Europa em amarelo. Mas tá vendo que são vários povos diferentes, né? Apesar de eles serem chamados de germanos, germânicos, eles são diferentes, de estrutura diferentes, e eles estão invadindo basicamente ao mesmo tempo o Império Romano, que vai gerar instabilidade aí nesse império, o último império do Ocidente.
Diante dessas várias invasões e migrações que estão acontecendo, os imperadores romanos começam a pensar em possíveis soluções para tentar minimizar essa crise. Então, 3 imperadores vão pensar possíveis soluções. O Diocleciano, em 285, propõe que o império seja dividido. Putz, está muito extenso, a gente não está dando conta. Vamos dividir esse império e vamos ter vários imperadores, no caso 4, e cada imperador vai tomar conta de um território. Ok, ótima proposta, dividir o império, temos 4 imperadores, mas quando o Diocleciano abdica do império por questões de saúde, a gente começa a ter um conflito entre os outros imperadores que acaba não dando certo essa divisão de império aí, né? E a solução para a crise não deu certo nesse tipo de divisão. Alguns anos depois, Constantino ele faz uma outra proposta. Então tá bom, vamos, já que está tendo muita invasão no Império Romano, a cidade de Roma está uma situação muito instável, muito difícil o Senado se manter aqui em Roma administrando esse império grande. Vamos mudar a capital do império, vamos colocá-la num lugar mais seguro e melhor. E a escolha é Bizâncio. Então, que depois vai mudar de nome devido ao imperador, chama Constantinopla, que passa a ser a capital do império. Então você tem Roma, que perde um pouco o poder, como a nova capital. Anos depois, Teodósio decide fazer o seguinte, não, tá, a capital já foi transferida, mas ainda não tá legal. A gente continua tendo invasão, continua tendo crise, vamos dividir de novo o império para a gente conseguir aí ter uma administração melhor desse território enorme. E aí o Teodósio ele vai propor a divisão de Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital de Roma. Então a gente vai ter aí o Império Grande dividido em 2, com 2 capitais e 2 pessoas governando, né? O que daria aí um certo alívio na administração desse extenso território. Então, para a gente ver aqui, trouxe o mapa, o que está em roxo fica como Império do Ocidente, Império Romano do Ocidente, e o que está aqui, está num laranjinha mais claro, é Império Romano do Oriente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, onde eu estou passando o pontinho vermelho, Bizâncio, essa região aqui é a atual Turquia. É uma região que foi muito cobiçada durante muito tempo, porque tá vendo que ela é uma ponte de entrada mesmo entre a Europa e a Ásia. Então, a gente tem aqui uma riqueza de culturas, de comércio enorme. Então, a gente tem o Império Romano dividido, essa ideia ela é o que prevalece, né? Apesar disso, ela não vai conseguir controlar as invasões permanecem, mas as invasões acabam recaindo muito mais em cima do Império Romano do Ocidente. Tanto que o que vai acontecer com essa divisão do império, as invasões se mantendo no Império do Ocidente, a gente vai ter uma crise e queda desse Império Romano do Ocidente, e esse Império Romano do Oriente, que vai passar a se chamar Império Bizantino, ele se mantém. Então, a gente vai ter uma divisão do Império, em que, quando a gente fala, então, crise do Império Romano, queda do Império Romano, a gente vai falar sobre sociedade medieval, tudo está acontecendo nessa parte ocidental. A parte oriental do Império Romano, que passa a ser Império Bizantino, tem uma outra configuração, tem uma outra história, um outro desenvolvimento, né? Tanto para vocês terem uma ideia, o período pós, né, que a gente vai estudar em seguida, que é a Idade Média, ele começa com a queda desse império aqui, que é o Império do Ocidente, e ele termina, a gente fala, não, a Idade Média acabou, quando este império aqui, que é o bizantino, entra em crise. Tá? Então, esses 2 impérios aí vai ser a solução encontrada, entre aspas, para a administração do império muito grande, mas solução entre aspas, porque não consegue controlar as invasões. Até que em 476, então, a gente tem a invasão de Roma mesmo, pelos Érulos, que é a data que a gente diz que marca o fim da antiguidade. Então, aquele Império Romano do Ocidente não tinha mais condições de se manter. Realmente, Roma tinha sido invadida, o Império já estava totalmente invadido, não tinha estabilidade política, já estava por uma crise durante anos. Então, a gente tem realmente um fim do que a gente chama de último grande império, né, marcando aí essa invasão pelos Érulos. Mas essa invasão, ela corresponde a uma dizimação e aniquilação cultural? Não. O que a gente vai ter, quando a gente fala de fim de um império, necessariamente significa que acabaram todas as referências culturais, que tudo foi destruído e virou pó. É uma invasão, não é um apocalipse, né? Então, a gente ainda tem
vida após isso. Então, com essas invasões, o que acontecia? Aspectos da cultura romana, elas eram incorporadas pelos povos que tinham invadido. Então, você tem uma nova sociedade que está surgindo ali que mescla influências arquitetônicas, culturais, políticas, tanto dos povos que dominaram, quanto dos romanos que estavam sendo dominados. Então, a sociedade medieval, que é o que vai surgir a partir desse que a gente chama de queda do Império Romano, é uma sociedade que mescla elementos romanos e dos povos invasores, que eram os germanos. E quem que eram esses povos germanos, ou chamados bárbaros? O termo bárbaro foi utilizado pelos romanos durante muito tempo para falar sobre esses povos que estavam invadindo o território. Então, ele definia basicamente aquelas pessoas que não falavam latim. Tá? E esse termo é um termo que precisa ser problematizado, justamente porque era uma forma pejorativa de ver o diferente. Então, aqueles povos que estavam vindo, né, muitas vezes nem eram invasores, eram migrantes. Eles eram vistos como diferentes, como inferiores, por não compartilharem a língua latina. Então, se atentem a esse termo que aparece ainda em alguns momentos para falar desses povos germanos, né, como sendo bárbaros. E como que eram esses povos chamados germânicos? Então, primeira coisa, a gente viu lá várias setinhas entrando no Império Romano, no mapa, e essas setinhas mostram vários povos. Então, a gente tem lombardos, visigodos, ostrogodos, francos. A gente tem vários povos que viviam naquela parte norte da Europa, que era chamada de Germânia. Por isso que eles são chamados de povos germânicos. Só que apesar disso, né, se eles terem esse nome, eles eram diferentes. Né? Eles tinham elementos característicos próprios, né? Mas o que eles tinham em comum? Todos eles tinham sociedade agropastoril, poucas trocas comerciais, e a guerra era fundamental dentro da organização social e política. Então, aquilo estava dentro dos aspectos culturais deles, que era valorizado, e eles sempre lutavam e guerreavam, aumentando o seu território ou conquistando novos territórios para manter sua atividade agropastoril. Tanto que uma das bases da sociedade era o que a gente chama de comitatus. O que é isso? Um juramento de fidelidade que um grupo fazia com relação a uma pessoa que seria um general. Então, o comitatus era a base da sociedade. Né? O que juntavam aqueles homens ali era essa relação de fidelidade, de juramento, de obediência dos guerreiros a um líder. Né? A família também tinha uma base muito importante e a mulher era uma guardiã da tradição, deveria passar aquela tradição para os seus descendentes, então isso é bem importante. E justamente essa importância da mulher de guardar e de passar a tradição estava ligada ao fato de eles não terem direito escrito. Então, todas as leis elas eram passadas oralmente, o que a gente chama de direito consuetudinário. Esses povos, eles entraram no Império Romano de diversas formas. Então, sim, tivemos invasões. Alguns povos invadiram, principalmente pela pressão de um outro povo, que eram os hunos, que viram lá da Ásia. Então, vamos imaginar um dominó? Quando a gente coloca o dominó com pecinhas pequenininhas assim, empilhadas, a gente derruba uma e todas as outras caem. Então, basicamente foi isso dentro do contexto de fim do Império Romano. Os hunos invadiram um povo germânico, que invadiu outro, que invadiu outro, que invadiu outro, que invadiu outro, até chegar no Império Romano. Então, sim, tivemos invasões pela pressão dos hunos que vieram da Ásia. Mas muitas dessas entradas no Império Romano, elas foram migrações consentidas. Então, o que aconteciam? Esses grupos entravam no Império Romano, algumas vezes como povos federados. O que é isso? Eles ganhavam autorização para habitar a terra do Império Romano, desde que trabalhassem como soldados para o Império Romano protegendo as fronteiras. Outra forma de entrada, como camponeses. Aí, com a crise do escravismo, terem pessoas para plantar era fundamental. Então, muitos desses povos entraram consentidos pelo Império Romano para trabalhar nas terras como camponeses. A gente também teve entradas desses povos na medida em que famílias se casavam, famílias romanas com famílias germânicas. Então, você tinha a incorporação desses cidadãos à vida romana a partir disso, né? Então, a gente tem invasões, mas é importante entender que muitos desses povos se relacionaram de forma consentida com o Império Romano e foram entrando no Império na medida que os séculos e os anos se passavam. E é a partir desse contato, algumas vezes bélico, algumas vezes pacífico, que a gente vai ter uma formação de uma nova sociedade. Como eu falei, o mundo medieval
que vai surgir a partir dessa situação de crise do Império Romano, a partir da entrada dos povos germânicos dentro do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter a formação de uma nova sociedade. E essa sociedade traz elementos tanto romanos quanto dos povos germânicos. Então, a gente vai ter uma sociedade, por exemplo, que é uma sociedade rural. Então, lembra que eu falei da ruralização da sociedade romana? A sociedade da Idade Média, do mundo medieval, ela vai ter base em propriedades rurais, vai ter fundamento nas vilas, que eram construções ligadas ao mundo rural. A gente vai ter relações de colonato, então pessoas pobres, camponeses, que não têm terra, passam a trabalhar como colonos de grandes proprietários. A gente vai ter uma sociedade cristã. Então, o cristianismo se expande, se torna oficial e passa a dominar esse mundo medieval. E a gente vai ter aí uma arte romana, seja na arquitetura, na literatura, predominando aquela sociedade. Ao mesmo tempo, o mundo medieval vai ser marcado pelas relações de fidelidade entre guerreiros, chamado comitatus. No mundo medieval, perde esse nome comitatus, mas a gente vai ver o quanto as relações de poder são baseadas nessas relações de fidelidade e de promessa de proteção mútua entre homens. A gente vai ter um período de marca de direito consuetudinário, então a gente vai ter a presença muito forte da oralidade ali na manutenção daquelas leis. Assim como os povos germânicos, a gente vai ter uma sociedade com trocas comerciais diminutas, né, basicamente propriedades rurais, agropastoris, de autossustentação. E a gente vai ter uma prática de ourivesaria aí que vem dos povos germânicos para enriquecer aí cada vez mais esse novo mundo que estava se formando. Então, aspecto interessante para a gente pensar no próximo conteúdo que a gente vai estudar é que o mundo medieval ele vai ser formado justamente por esse encontro de culturas distintas que se mesclam e criam algo novo dentro daquele contexto, né? Que vai emergir a partir de um contexto de crise do Império Romano. Bom, por hoje é só. Na próxima aula, então, terminamos o conteúdo falando sobre a formação da Idade Média e como esse período vai se estruturar e como ele vai se manter ali ao longo de mais de 1000 anos.